e hoje falar sobre uma coisa muito importante, um dos temas mais importantes no meu ponto de vista, que é a importância da gente conhecer o nosso tipo de corpo para ser uma mulher elegante, bem vestida sempre, né? Porque esse é o nosso propósito, o meu propósito para com vocês. Eu sou a Marina Gazola, fundadora do canal Ser Chique Cabe no Seu Bolso, e eu ajudo mulheres maduras a estarem sempre lindas, elegantes e bem vestidas todos os dias, de preferência usando as roupas que já tem em casa e roupas que gostam. A importância de conhecer o tipo de corpo, né? Isso aqui é um dos pilares da minha técnica, gente, que eu sempre gosto de falar. Sempre vocês vão me ver tocar nesse assunto, voltar nesse assunto, porque pra mim a chave, uma das chaves pra gente ser uma mulher elegante e bem vestida está no momento de escolher a modelagem que vai ficar de acordo com o seu tipo de corpo. Então, independe do seu estilo, independe da sua idade. Pra mim, independe do corpo. Não é necessário, gente, ter um corpo de modelo, ser alta, magra, etc, para estar elegante, bem vestida. Isso é a primeira coisa que eu falo de cara pra vocês. O que acontece? Muitas vezes as pessoas acham isso, acreditam nisso, né? E isso não é verdade, gente. A partir do momento que você conhece bem o seu tipo físico, mas não só, quando eu falo assim, se conhecer, né, o autoconhecimento, gente, não é só simplesmente que você conhece você até hoje. Ninguém melhor no mundo pra te conhecer melhor do que você mesmo, né? Estão de acordo comigo. Porém, tem alguns direcionamentos que dá pra gente conhecer e aprender que vão facilitar demais, e a gente começa a olhar o nosso corpo com outros olhos, com os olhos de quem realmente aprendeu sobre medidas, sobre modelagens, sobre caimento de peças no corpo e sobre os determinados tipos físicos corporais que a gente tanto fala aqui, que eu tanto falo aqui. Só para dar um exemplo para vocês, vou mostrar uma foto aqui, ó, que é muito característica. Isso aqui, ó, eu coloco dentro do meu curso. Eu sigo esses 5 tipos físicos que são catalogados hoje em dia. Então muita gente vai falar assim, mas eu conheço uma outra consultora e ela não segue esse padrão no trabalho dela, ela não segue essa denominação dos 5 tipos físicos. Por que você segue? Gente, cada um tem a sua maneira de trabalhar, né? Eu também conheço consultoras que não seguem esse padrão, que seguem, por exemplo, o padrão do maior peso visual, que é diferente desse, da identificação dos 5 tipos que eu tô mostrando aqui. Isso aí, gente, vai de cada uma. É a mesma coisa da coloração pessoal. Tem consultoras que seguem determinado método, tem consultoras que seguem outro. Eu gosto de usar como exemplo esse método dos tipos corporais, tá? Então, hoje, o que acontece? A gente tem, só para falar rapidamente aqui para vocês, ó, que é o que a gente aborda no curso, é o corpo ampulheta, o corpo triângulo, que também é chamado de corpo pera, o triângulo invertido, o retângulo, que também é chamado de corpo reto, e o corpo oval, que também é chamado de corpo redondo, tá? Então, é uma maneira que eu tenho dentro do meu método para poder direcionar as minhas alunas dentro lá do meu curso de uma forma que a gente consiga estabelecer um formato de corpo para ela, a gente consiga denominar um tipo de corpo para ela, para que a gente possa trabalhar em cima desse tipo de corpo individualmente com cada uma, tá? E quando eu falo trabalhar em cima disso, o que significa? Simplesmente encontrar as melhores modelagens para o determinado biotipo físico. E aí, gente, entram outras vertentes dentro dessa história, tá? Não é simplesmente eu chegar para Ana Maria, Aninha, que tá aqui com a gente, falar assim, Ana, o seu corpo é um corpo pera. Tá, então você vai usar isso, conforme as peças que você gosta, conforme o seu estilo. Não. Por quê? Porque eu preciso saber da estatura dela, eu preciso saber do peso dela, eu preciso saber o estilo, as peças que normalmente ela gosta de usar ou não gosta de usar. Enfim, gente, um monte de características que são particulares e individuais de cada pessoa. Então, cada uma é uma, né? Não tem como a gente estabelecer um padrão, por exemplo, assim, todas as pessoas que são triângulos invertidos iguais a mim, Marina, vão usar
calça mais volumosa, blusa mais sequinha em cima. Ou todas as pessoas que são corpo oval precisam investir em decote V. Ou macacão pantacur. Não dá para ser assim. Então, o que a gente faz de diferente dentro do curso? A gente faz um estudo individual. Então, as minhas alunas, elas primeiramente assistem às aulas que falam sobre os tipos de corpos. E aí, depois disso, conforme as dúvidas forem aparecendo, a gente vai abordando de uma maneira particular, individualizada com cada um, né? Então, é assim que a gente trabalha. Por que eu acho isso tão importante? Conhecer o tipo de corpo, gente? Porque é só assim que a gente vai poder se vestir com mais segurança, não é? Só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vou mostrar o meu exemplo aqui hoje, pra vocês entenderem um pouquinho mais do que eu tô falando. Como eu falei, eu sou triângulo invertido, né? E o corpo triângulo invertido, a principal característica dele é que ele tem a circunferência dos ombros maior, bem maior até, do que, por exemplo, a circunferência do quadril. Então, essa é a principal característica, dentre outras, tá? Só que, como eu falei, não é todo mundo que é triângulo invertido que vai ser da mesma altura que eu, que vai ter o mesmo peso que eu, que vai ter canela fina e perna fina igual a mim, que vai ter pouco bumbum igual eu tenho. Cada uma tem características diferentes, né? As minhas são essas. E dentro de todas essas características minhas, eu consegui estudar e estabelecer as melhores modelagens para o meu tipo de corpo. Conforme a minha altura também, meu peso também, perna fina, etc. Né? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês que eu fiz no espelho da minha casa. Vocês vão olhar e vão falar assim, ai Marina, que prosinha, né? Que prosinha, você magra e alta desse jeito, tudo que você coloca fica bom, né? Aí que vocês se enganam, tá? Aí que vocês se enganam. Olha aqui. Essa foto eu fiz, deve ter uns 2 meses, por aí, 2, 3 meses eu acho. Eu fiz essa foto para mostrar a diferença para vocês de um look, depois eu vou mostrar o outro, para vocês verem como é que investir em modelagens corretas faz toda a diferença e a gente consegue valorizar o nosso tipo físico, tá? Nesse caso aí, eu fiz tudo que eu não poderia fazer. Eu coloquei uma calça skinny, super ultra justa, agarrada na canela, e uma blusa que é clara, parte escura embaixo, e uma blusa com volume. O ombro, né, bem volumoso, é um tecido que não é fluido, é um tecido que arma de certa forma, né? Então, assim, não ficou legal. Vocês viram a desproporção? Conseguem perceber isso? Olha como é que valorizou ainda mais o ombro largo que eu já tenho por natureza, né? Então, o que eu, Marina, triângulo invertido, precisaria fazer para melhorar essa proporção do meu biotipo físico? Fazer o contrário, normalmente colocar volume na parte de baixo e minimizar o quanto eu puder de volume na parte de cima. Aí eles vão falar assim pra mim hoje, mas olha só, você tá com blusa, você tá com um vestido que tem manga bufante, não sei o que lá, vocês não viram a parte de baixo do vestido, né? Então, assim, a gente tem que avaliar como um todo, tá? Se realmente isso aqui fosse uma blusa, né, somente a blusa nesse modelo aqui, e eu colocasse uma calça skinny igual que eu mostrei agora na foto pra vocês, provavelmente não ficaria bom, né? Porque a calça skinny, o que ela faz? A tendência dela, gente, é afunilar a região das pernas. Então, pra quem já é magra e pra quem tem pouco quadril e muito ombro, ela não vai fazer um efeito legal. Mas isso quer dizer que eu nunca vou poder usar calça skinny na minha vida? Não. Posso sim, e posso mostrar pra vocês como é que daria pra usar de uma forma legal, balanceando também a minha silhueta. Mas esse é um assunto para mais pra frente, tá? Olha só a diferença. Nesse caso, eu fiz o seguinte, coloquei uma calça mais volumosa na parte de baixo, que é uma calça estilo pantalona, né? E na parte de cima eu coloquei uma blusa preta mais justinha, sequinha, né? Que não tem volume, que não tem nada. Então, olha como balanceia melhor, né, a silhueta.
Percebam também que a calça, o que faz diferença é o volume, principalmente na parte de baixo. Então, do joelho para baixo é onde faz mais diferença. Então, quando você coloca a calça skinny, você afunila. Quando você coloca uma calça flare, ou uma calça wide, ou uma calça pantalona, ou mesmo uma calça pantacur mais soltinha, você cria volume na parte de baixo do seu corpo, balanceando dessa forma a sua silhueta. E aí precisa colocar na parte de cima também uma coisa mais seca, né? Então, isso é uma coisa que ajuda demais. Eu falo, gente, que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E os detalhes, né, é um aqui, outro ali, outro ali. Quando você junta tudo no mesmo bolo, fazendo esse estudo que eu tô falando pra vocês, o visual final fica completamente diferente e valorizado. O que que eu quero diante de tudo isso que eu tô mostrando pra vocês? Quero duas coisas. Princípios básicos lá da técnica que a gente aplica no curso. Valorizar os seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos, aqueles defeitos que você considera que você tem, né? Então, dentro desse estudo dos tipos físicos, o que a gente faz, no final das contas, é exatamente isso, tá? Colocar tudo que tem de bom, que você gosta, que você quer valorizar pra fora, aparecer, e minimizar aqueles defeitos. Então, por exemplo, gente, o defeito que eu tenho, eu falo várias vezes pra vocês, dentre muitos outros, né? Canela fina, perna fina, falta de bumbum. Isso eu vivo falando pra vocês, né? Eu falo que a minha canela é tão fina que quando eu coloco um sapato mais pesado, eu fico com um pé gigante e aquela canela fina fica feia demais. Eu não gosto, né? Aí as pessoas falam assim, é só você que percebe isso. Tá, mas quem tem que estar bem comigo mesma em primeiro lugar sou eu, né? Então eu tenho que procurar caminhos que me façam sentir melhor. Então vocês nunca vão me ver usando, de repente, uma sandália plataforma muito grosseira, que fique com o pé maior ainda, e uma saia que apareça, por exemplo, a canela toda, né? Esse tipo de coisa eu evito, eu não uso, né? Porque eu sei que não fica legal pra mim. Bom, mas continuando. Então, os princípios básicos são esses, tá? Valorizar o que você tem de melhor e minimizar o que você não gosta tanto. E aí, a gente cai uma das primeiras coisas que eu falei pra vocês. Todas as pessoas, todas as mulheres, todos os tipos de corpos podem estar bem vestidos quando a gente escolhe as melhores modelagens para cada um deles. Então, gente, mesmo que você esteja acima do peso, mesmo que você não esteja feliz com o seu tipo de corpo, sei lá, de repente você é encanada com o seu quadril muito largo, ou você é encanada com a sua falta de quadril igual eu, por exemplo, ou você é encanada com a sua perna grossa, coxa grossa demais, ou você não gosta do seu pescoço, que é muito curto, muito grosso, ou você não gosta do seu braço, que você considera, sei lá, gordinho demais, você não gosta de colocar blusa sem manga. Gente, cada uma sabe onde o seu sapato aperta, não é? Então, assim, é isso que a gente vai tentar ajeitar, tá? Deixa eu mostrar outros exemplos aqui pra vocês, ó. Então, olha só, ela tem o quadril bem largo, tá? Ela tem o braço mais gordinho, né? Ela é baixinha assim, né? Ela tem 1,62, se não me engano, 1,62. Então, assim, a gente tenta fazer o estudo de acordo com essas características corporais dela. Então, uma coisa que é legal pra ela é esse tipo de modelagem desse macacão. Percebam que o macacão, ele é mais justo em cima. Ela tem uma cisma com a barriguinha dela, então esse macacão, ele tem um detalhe de amarração na cintura, mas que é simplesmente para fazer uma demarcação sem apertar demais, sem marcar demais. E outra, a calça do macacão é uma calça reta. Tem um leve volume, como se fosse uma pantalona, mas o tecido especificamente dele é um tecido fluido, é uma malha gostosa que flui no corpo sem fazer volume, sem armar. A cor preto, aí vocês vão falar pra mim, Marina, tem esse negócio que preto emagrece? Não é bem que preto emagrece, tá, gente? Mas o preto, as cores mais escuras, naturalmente chamam menos atenção para a região do corpo onde elas estão sendo aplicadas, né? Então, o preto, o macacão preto desse, é lógico que ele vai disfarçar
gordurinha, celulite, gordurinha localizada, barriga, muito mais do que um macacão branco, por exemplo. Né? O branco ele fica mais em evidência, ele chama mais atenção, ele cria, de certa forma, mais volume corporal. Então, a gente escolhe cores mais escuras para Ana Cláudia, tá? Principalmente para serem aplicadas nessas regiões que ela tem, que ela é meio cismada, né? O quadril mais larguinho, a barriga, etc. Outra coisa legal também, o monocromático. Percebam como o preto aplicado de uma forma todinha, né? Uma peça única no preto. Olha como alonga a silhueta dela. Isso é uma coisa também, gente. Lá dentro do curso, o meu método eu chamo de jogo de cores e proporções. Então, quando a gente está fazendo esse estudo de modelagens, não é só a modelagem que eu levo em consideração. A gente leva também as cores. Então, como eu falei, o preto, ele tende a... Preto e cores escuras, eles tendem a minimizar, diminuir, deixar mais fino, deixar menor. As cores mais vivas, mais claras, mais vibrantes, elas tendem a expandir, aparecer, realçar, tá? Então, a gente faz esse estudo de cores também. Então, eu, por exemplo, né, como eu sou triângulo invertido, o que seria o ideal pra mim? Não que precisa ser feito sempre, tá, gente? Parte clara embaixo, parte escura em cima. Calça mais clara embaixo, que tende a expandir o meu quadril, e parte escura mais em cima, que tende a minimizar a largura dos meus ombros. Para Ana Cláudia, pode ser feito isso também. Aqui no caso, eu não separei, né? A gente optou por um look monocromático, porque ela precisa de alongamento também. Ela é baixinha, né? E gente, tem problema nenhum ser baixinha, tá? Tem meninas baixinhas, mulheres mais baixas, que não estão nem aí e não usam salto, não ligam para esse efeito de encurtamento e usam o que querem e tá tudo certo, tá? A Ana Cláudia, ela gosta de usar salto, né? Então, por exemplo, esse macacão, na hora que ela vestiu, ela falou, não, vou colocar um salto porque vai ficar melhor do que se eu colocar com tênis. Ótimo, então a gente fez isso, ela tá com um sapato, um escarpão preto de bico fino. Apareceu só a pontinha do bico do sapato dela, né? Então, tudo foi pensado para que valorizasse mais o corpo dela, né? Aí, o que a gente fez? A gente colocou um colar, esse colar é um Sobral, que a gente tem lá na loja também, esse é o Vila Lobos, para dar uma iluminada no semblante dela, para não ficar um look todo muito pesado, né? Ela já tá com o óculos escuros, e eu achei que precisava de um ponto de luz, um ponto de cor, mesmo que mais neutra, nessa região para poder alongar o pescoço dela. Perceberam isso que a gente fez também? Então, assim, gente, são coisas, são detalhes dentro de uma técnica, realmente uma técnica, que dá para ser trabalhada de uma forma muito legal. Então, como eu falei antes, qualquer que seja o seu tipo de corpo, tem como a gente procurar o melhor para você, tá? Deixa eu mostrar algumas outras fotos aqui que eu selecionei. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Olha só, calça skinny preta para quem tem quadril largo, né? Olha só como é que afunila, quando afunila na parte de baixo da perna, o que acontece? O quadril sobressai, né? Isso acontece bastante. E quando você de repente substitui a calça skinny por uma calça que tenha volume na parte de baixo, né? O quadril ainda está em evidência, sim, porque possivelmente ela gosta que o quadril apareça, ela tem um estilo mais sensual, até por conta da blusa, do body que ela colocou, do decote, ok. Mas ainda assim balanceia mais do que a calça skinny, que eu mostrei antes, né? Por quê? Porque tem volume, a flare tem volume na parte de baixo, né? Então, gente, tem mais aqui, quer ver, ó? A calça é uma coisa a se levar em consideração também. É uma das coisas que, na minha opinião, mais fazem diferença na hora de balancear o corpo, tá? Olha a calça, tipo uma pantalona, né? Isso aí, essa calça é ótima, pelo menos pro meu tipo de corpo ela é ótima, tá? Muito volume na parte de baixo, né? E aí minimiza a parte de cima. Uma das minhas
8 peças fundamentais, isso é outra história lá de dentro do curso, também dentro do método, é a calça preta. Eu falo muito de calça preta, é uma peça que eu acredito assim que deixa o guarda-roupa extremamente versátil, porque dá pra gente jogar com muitas blusas, né, coloridas, estampadas, neutras, enfim, qualquer estilo. Só que aí o pessoal pergunta pra mim, Marina, me dá uma ideia. Ah, eu já vi lá que você tem as 8 peças fundamentais, fucei lá no seu Instagram e tal, no seu YouTube, e eu já sei que a calça preta é uma delas, né? Então eu quero uma calça preta. Qual é a calça preta que eu devo comprar? Aí eu falo pra pessoa assim, ó, tá vendo? Você pode até saber quais são as 8 peças fundamentais, mas você só vai saber dar uso a elas de uma maneira correta quando você fizer o curso, porque aí a gente vai saber exatamente qual é o seu biotipo físico e qual é o seu estilo, para eu poder indicar para você as melhores modelagens de calça preta dentro do que você precisa. A pessoa fica me olhando assim, jura? Juro, é simples assim. Quer dizer, não é tão simples assim, né? Somente saber as 8 peças fundamentais, tem que saber dar uso a elas. E aí, realmente, é só fazendo esse estudo. Tem mulheres que mandam pra mim assim, Marina, eu tenho, sei lá, 90 de ombro, 60 de cintura, 90 de quadril. Que corpo eu sou? Me ajuda aí pra eu achar as melhores modelagens. Não dá, gente, pra fazer assim, né? O pessoal manda demais, nossa, no direct, no meu e-mail, nos comentários das lives, né, que a gente posta aqui no canal. Aí eu falo, gente, não dá. Primeiro, isso é uma coisa que a gente faz lá dentro do curso, então fica até chato eu fazer esse tipo de estudo com todo mundo. Por quê? Porque quem pagou para estar lá dentro do curso comigo, né, tem o privilégio de fazer esse estudo, que é uma parte integrante do curso só, não dá para fazer isso no canal aberto. Então eu preciso canalizar, né, isso para realmente as alunas que estão fazendo o curso. E aí a gente faz, como eu falei, esse estudo individualizado. Então não dá simplesmente, até porque, gente, não são só essas 3 medidas que eu preciso para fazer o seu estudo. Eu preciso saber muitas outras coisas sobre você, né, na maioria das vezes. Porque tem horas que eu faço o estudo e eu fico na dúvida, então eu preciso de mais detalhes, eu preciso saber a sua altura, o seu peso, de repente o tamanho do sutiã que você usa, o busto, o tamanho da calça que você normalmente usa, tudo, um monte de coisas. Então não fiquem chateadas comigo não, tá? Se eu não responder, porque realmente tem esses dois pontos aí, né? Preciso de outras medidas e faço realmente o estudo com o pessoal que tá dentro do curso, estudando lá comigo, tá? Mas enfim, deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui. Temos mais fotos para mostrar? Sim, temos. Olha só. Eu falei muito das cores, falei das modelagens, mas tem as estampas também, né? As estampas, gente, dependendo da estampa, elas fazem toda a diferença na região que elas são aplicadas no corpo. Isso também entra dentro do método do jogo de cores e proporções que eu falei com vocês antes. Então, assim, estampas menorzinhas, igual essa daqui, por exemplo, que eu tô usando hoje, ó. Isso aqui é um poá pequenininho, né? Esse tipo de estampa tem um efeito diferente do que, por exemplo, essa estampa que eu mostrei aqui agora pra vocês, que é uma estampa de fundo escuro, é uma estampa floral maior, com flores bem grandes. Isso traz um tipo de efeito completamente diferente para essa região aí que ela está sendo aplicada do que essa aqui que eu tô usando, né? Então, o ombro a ombro, esse decote ombro a ombro, gente, dá pra gente trabalhar muito dentro de, por exemplo, corpos que têm o ombro muito estreitinho, que querem valorizar a parte de cima do corpo, são muito magrinhas, ou querem um efeito de alongamento de silhueta na região do pescoço e colo. Então, os decotes também, né, ou decote frente única, esse decote ombro a ombro, aquele decote de um ombro só, todos esses decotes também têm efeitos muito diferentes, né, quando aplicados. Então, cada um deles a gente trata de uma determinada forma para poder direcionar para cada tipo físico, tá? Mas eu tava falando da estampa, né? Olha só, mais estampas para vocês. Coloquei essa foto da Margarita aqui, que eu acho fantástica, né? Já falei dela várias vezes para vocês. E ela tem um estilo muito, muito lindo, que eu seguia
sempre, ainda sigo, né? Apesar dela não estar aqui com a gente mais, mas sempre faço questão de citá-la. É um ícone do estilo, sempre vai ser. E nesse caso aí desse look dela, olha que interessante, ela usou estampa de uma forma muito legal. A listra vertical, né, de alto contraste, que é preta e branca, que é o que predomina, né, as cores que predominam. E a calça é uma calça volumosa, né, uma calça pantalona. Então, imagine o efeito que essa calça traz, né? O pessoal às vezes fica com a impressão, e sempre fala assim pra mim, Marina, a listra horizontal, ela engorda, né? Então, pra mim, por exemplo, tem o quadrilar que eu preciso evitar. Ou a listra vertical alonga muito, então pra mim que já sou alta, muito alta, eu não quero esse efeito mais. Mais ou menos, tá, gente? Depende muito. Então, por exemplo, tem listras horizontais, você pode colocar listras mais fininhas, de fundo escuro, de menos contraste, que não vão trazer essa sensação de engordar, de alargar a silhueta. Então, tem pontos que a gente trabalha também dentro de preconceitos que de repente está aí com ele na sua cabeça e ele nem existe, né? E pode ser aplicado sim. Então, de repente, você que tem o tronco mais largo, tem barriga, ou tem um pneuzinho lateral, tá morrendo de medo, nunca usou blusa listrada horizontal porque fica com isso na cabeça. Ai, vai me engordar, vou passar longe. Mas não, tem determinadas listras que vão ficar assim legais pra vocês. Ou outras, realmente é melhor evitar. Mas tem algumas que dá pra gente usar. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Vou mostrar a Margarita de novo. Eu mostrei um look dela, agora eu vou voltar nela de novo. Essa é mestra, viu, gente? Sempre foi mestra, se vestir com elegância, né? Quem quiser segui-la, gente, dá uma olhadinha no Instagram dela. Ela faleceu, tá? Ela faleceu nesse ano, deve ter o quê? Uns 4 meses, talvez. Eu já seguia ela desde muitos anos. Fiquei super feliz no dia que ela me descobriu. Entrou na minha live, deu tchau pra todo mundo na live. Mandou um recado pra mim no privado depois. Nossa, fiquei emocionadíssima. E ela, infelizmente, faleceu nesse ano. Mas eu sempre ainda vou postar as fotos dela com o maior prazer, uma lembrança muito boa. Porque ela pra mim, gente, vocês olhem o Instagram dela depois, tá? Marga Pau. Vocês vão ver a elegância em pessoa. Então, assim, eu acho que é uma inspiração, sempre vai ser, para as mulheres mais maduras, né? E também para as mais novas, porque os looks são impecáveis, tá? Impecáveis. Então, o que eu quero dizer é que ela acerta sempre. Pelo menos tudo que eu já vi dela até hoje é impecável. E aí, olha só ela usando alfaiataria, gente. E ela é magra, né? Era magra, usando calça pantacur, mais sequinha no corpo, camiseta branca por baixo, o blazer num tom neutro também. Assim, então, assim, modelagens exatas pro tipo de corpo dela. Então, é uma inspiração, tá? É Margarita Arguelles, que ela se chama. O Instagram dela está como Margapau. Marisa Gazola colocou aqui pra gente, ó. Voltando nas modelagens para cada tipo de corpo, né? Esse look da Ana Cláudia eu acho que compensa mostrar também. Falei mais ou menos do jeito que a gente trabalha com ela, né? Pro tipo de corpo dela. E aí, nesse caso, a gente usou a terceira peça, que é um cardigan em malha, sem manga, que traz um efeito maravilhoso para o tipo de corpo dela, que é o afinamento de silhueta, que ela procura, né? Uma coisa que ela deseja. Então, quando você cria com uma terceira peça, seja com manga ou sem manga, mais curta ou mais comprida, do jeito que ela colocou, quando você coloca uma terceira peça que cria uma linha vertical mais fina na frente do seu corpo, assim como o dela está, você naturalmente afina o seu corpo e alonga também, tá? Ela tá com um colar mais comprido, o efeito de cores também, cores mais neutras, mais sóbrias e mais fechadas, e o monocromático por baixo. Então, tudo isso, gente, traz os efeitos que ela precisa. E a gente trabalhou em cima disso, né? Outra coisa legal também, olha lá, ó, o monocromático mais uma vez. E como ela é baixinha, olha o que a gente fez. A gente colocou um salto da cor da pele, um neutro, né, nude, de bico fino, para dar aquela alongada na silhueta. Então, são duas coisas legais que funcionam também. Então, isso tudo, gente, tá tudo dentro do método. Efeito também de alongamento e encurtamento.
de silhueta quando a gente precisa, né? Então, por exemplo, vocês me veem muito usando vestido do jeito que eu tô hoje aqui, ó, mais arrumado e tal, com tênis. Eu uso muito isso, né? Eu desconstruo essa coisa do mais formal, do muito elegante, sofisticado, com uma peça completamente informal e casual, que é o tênis. Eu adoro fazer isso. Mas, o que acontece? Eu tenho 1,73, então quando eu coloco esse tipo de vestido midi e tal, com tênis, pra mim ok, não preciso alongar mais que isso, tá ótimo, né? Tem gente que já não gosta. Tem gente que coloca o vestido midi, por exemplo, tem seus de 1,60 para baixo, né? E fala, não, assim eu não vou usar, com tênis eu não uso, com sapato baixo eu não uso. Preciso de alongar, como é que eu vou fazer? Então eu levo pro caminho pra gente poder fazer isso. E aí não é só o sapato, tá? Tem outras coisas, outros detalhes na modelagem do vestido que vão ajudar nessa sensação de alongamento que a gente precisa, tá?